Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente a 18 de setembro. Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 14 até o final do capítulo 28, mais capítulos 29, o 30 até o versículo 17. Salmo 62, Provérbios 23, 19 a 21, Gálatas 5, 1 a 15, e a música para tocar durante essa semana é Então Virá o Fim. Jesus é o Senhor, que Ele esteja nos fortalecendo em mais uma semana e iniciando bem, ótimo, com a palavra de Deus, lendo-a. Amém. Também toda potestade e poder como convém. Comecemos com Gálatas, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Repetindo, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ó Senhor Jesus, misericórdia! Outros filhos Deus ganhou, e Jesus, irmãos, que a sua plena imagem conformados serão, já predestinados à plena filiação, e assim Jesus tornar-se o primogênito entre muitos irmãos. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Provérbios 23, 19, 20 e 21. Não importam quantas aflições, guerra, fome, terremoto, morte e revoluções de reis e nações. Enfureceram-se os gentios em vão. Vamos
Prosseguindo aqui para o Salmo 62. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Ó Senhor Jesus. Vamos aqui para Isaías capítulo 28, a partir do versículo 14. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E, quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará. Porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites. E será simplesmente um horror o entender a mensagem, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes, porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não,
Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Jesus é o Senhor. Capítulo 29 de Isaías. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como o sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que, ao acordar, sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que, ao acordar, sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu olheiro, ele não sabe nada? Não é fato que, dentro de muito pouco tempo, o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos
livre de escuridão e das trevas as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal, e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto. Pois, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos para o capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Hanes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois, quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso, eu o chamo de besta que nada faz. Agora vai e escreva isso numa tabuinha diante deles, escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasa da lareira ou apanhar água da cisterna, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram, pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no
topo da colina. Jesus é o Senhor, essa é a nossa porção desse dia da leitura da Bíblia. Senhor Jesus. E vamos concluir a porção de hoje com essa canção que já toca. Então virá o fim. Amém. Então virá o fim da era dual, quando devolver ao Pai Jesus o reino conquistado lá na cruz, conforme Ele mesmo proferiu. Aguardem sobre julgarei teus inimigos, cujo reino já ruiu. Quando houver destruído todo o principado também, toda potestade e poder como convém, necessário é que ele reine até que haja posto os inimigos todos debaixo de seus pés. Virá o fim quando afinal o testemunho dado for por meio dos que vivem o Evangelho real. Será esse o sinal a definir a volta do Senhor e o reino a ser manifestado em poder aqui. Por meio da igreja, Cristo a tudo sujeitou. Agora se renderá a Deus de tal ato autor, para ser tudo em todos, destruindo a morte assim, último inimigo enfim. Os sinais aqui ocorrerão, até que Cristo volte dando ao plano eternal total consumação. Mas entre todos eles ao sinal, que quando acontecer trará de volta o rei, dessa era o seu final. Secretamente ele virá buscar os que aqui vivem sem véu, a realidade do reino dos céus, e os levará ao trono de Deus, onde publicamente voltarão, e o mundo por vir governarão. Ressurreição outros filhos Deus ganhou, e Jesus, irmãos, que a sua plena imagem conformados serão, já predestinados à plena filiação, e assim Jesus tornar-se o primogênito entre muitos irmãos. Deus declarou a Cristo: Tu és meu filho e em ressurreição és o primeiro entre muitos irmãos. Também disse ao Filho o Pai: És sacerdote eterno e real,